e externando toda a nossa gratidão ao Pai da vida, por tudo que temos, por tudo que somos, ao Cristo Jesus pelos seus ensinamentos. Vamos abrindo as portas do nosso lar, contando com amparo, proteção e sustentação dos mentores do Evangelho no lar para a realização de mais um culto do Evangelho em nossa casa. Que a mensagem de hoje traga para nós ensinamentos para que nós possamos trabalhar na educação dos nossos pensamentos e sentimentos, produzindo paz e luz para o nosso espírito. Que o passe seja um instrumento divino, bálsamo curativo para todas as mazelas que carregamos no corpo e na alma. Que a água colocada para ser imantada receba as energias do mais alto em comunhão com as energias primárias da terra, se tornando numa fonte de bênçãos e de luz que atenda às necessidades do nosso corpo e do nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E prosseguindo com os estudos da obra Vinha de Luz, de Francisco Cândido Xavier, com as mensagens ditadas pelo Espírito de Emmanuel, capítulo 53. Sementeiras e ceifas. Abaixo uma epístola de Paulo, que está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 8. Diz assim: porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. E é através desta epístola que Emmanuel constitui a mensagem de hoje e com ela um convite para que nós possamos refletir sobre a nossa semeadura enquanto viajores da terra. Assim prossegue o benfeitor: plantaremos todos os dias, é da lei. Até os inativos e ociosos estão cultivando o joio da imprevidência. É necessário reconhecer, porém, que diariamente colheremos. Há vegetais que produzem no curso de breves semanas. Outros, no entanto, só revelam frutos na passagem laboriosa de muito tempo. Em todas as épocas, a turba cria complicações de natureza material, acentuando o labirinto das reencarnações dolorosas, demonstrando-se nas dificuldades da decadência. Ainda hoje, surgem os que pretendem curar a honra com o sangue alheio e lavar a injustiça com as represálias do crime. Daí o ódio de ontem, gerando as guerras de hoje, a ambição pessoal, formando a miséria que há de vir, os prazeres fáceis, reclamando as retificações de amanhã. Até hoje, decorridos mais de 19 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do Mestre dos Mestres. Se desejas, pois, meu amigo, plantar na lavoura divina, foge ao velho sistema de semeaduras na corrupção e ceifas na decadência. Cultiva o bem para a vida eterna. Repara as multidões encarceradas
no antigo processo de se levantarem para o erro e caírem para a corrigenda, e segue rumo ao Senhor, organizando as próprias aquisições de dons imortais. E aqui mais uma vez a gente recorre ao auxílio dos benfeitores amigos que traz a sustentação para a dissertação da mensagem. Emmanuel, através da Epístola de Paulo, está trazendo para nós um alerta para que a gente possa trabalhar na vigilância da nossa conduta. Porque muitas vezes, em tempos mais avançados, onde nós temos como aliada a tecnologia, nós nos tornamos muito vulneráveis, muito aceptíveis às armadilhas do mundo. Deixamos de trabalhar no burilamento da nossa conduta, na melhoria do nosso caráter, postergamos a oportunidade de trabalho para nossa edificação interior. Veja que na mensagem ele está dizendo que plantaremos todos os dias. Ele está dizendo que é da lei, ou seja, é da lei do Pai, que todos nós tenhamos a oportunidade de semearmos durante a nossa caminhada aqui na Terra. Mas o que é que nós estamos semeando? A nossa semeadura depende muito das nossas escolhas, da nossa conduta, do nosso caráter, do que é que nós estamos querendo colher para o futuro. Porque muitas vezes carregamos nesta existência muitas dificuldades que nós buscamos explicações. Mas por que é que eu estou passando por essa situação de tanta dificuldade? Se eu me julgo sendo uma pessoa bondosa, se eu não tenho pensamentos negativos contra os meus irmãos, por que é que hoje eu estou passando por tudo isso? E aí, a doutrina espírita esclarece para nós que muito daquilo que nós estamos espiando hoje, ou seja, muitas das dificuldades que nós estamos passando hoje, se refere à colheita daquilo que nós semeamos no passado, em outras existências. É da lei. É da lei que nós devamos trabalhar para quitar com a justiça divina quanto a todos os nossos débitos. Então, muito daquilo que nós estamos expiando hoje, ou seja, sofrendo hoje, nem sempre se refere à colheita daquilo que nós semeamos hoje, mas daquilo que nós semeamos no passado e estamos retornando para colher, para burilar, para espiar. Este é um processo de asepsia, de limpeza do nosso espírito. Porque o Evangelho já diz que todos nós teremos que reparar as nossas faltas, quando Jesus diz assim, que não retornaremos à casa do Pai antes que seja reajustado, ou seja, que seja pago ceitio por ceitio. E aí, nos tempos de hoje, quando a gente se depara
com a vulnerabilidade da humanidade no que tange às suas escolhas, no que tange ao trabalho de melhoria da sua conduta, onde nós temos as relações fluidas, onde não nos comprometemos com nós mesmos, nas nossas escolhas, na melhoria da nossa conduta, fica muito claro de que todos os dias nós estamos semeando, mas é importante que nós saibamos que será necessário, se não hoje, ou seja, se não nessa existência, na próxima existência, fazermos a colheita. Então, que nós tenhamos em mente que nossos pensamentos são sementes, que nossos sentimentos são sementes, que nossos atos são sementes e que tudo aquilo que nós lançamos no nosso campo psíquico, que traz deturpação para o nosso espírito, tudo aquilo que nós lançamos em direção aos nossos semelhantes, são sementes que vão germinar. E cabe a nós, se não hoje, amanhã, fazer a colheita de tudo aquilo que nós semeamos. Por isso que é importante ter a consciência de que nós somos herdeiros da nossa caminhada. Tudo aquilo que nós estamos plantando, seja nas sementes que irão germinar a luz, a paz e o amor, nós iremos colher frutos destas sementes de amor, de bondade, de fraternidade. Mas se nós somos semeadores da discórdia, do ódio, da ganância, da maledicência, estas sementes também irão germinar e nós seremos os responsáveis por fazer a ceifa, ou seja, seremos responsáveis por realizar a colheita de tudo aquilo que nós plantamos. Não haverá a terceirização dos coletores da nossa semeadura. E cada vez que o Pai nos concede as bênçãos e graças de expiar na carne todos os danos que nós causamos aos nossos semelhantes, não significa isso que estejamos sendo castigados pelo Pai. Isto significa que o Pai, que é puro amor e bondade e justiça, está nos dando a oportunidade de trabalhar nas provas e expiações a reparação. Então, muito daquilo que nós padecemos hoje é oportunidade bendita que o Criador nos concede de trabalhar para a reparação daquilo que nós fizemos no passado. E se nós estamos recebendo essa consciência hoje de que somos os responsáveis pela colheita de tudo aquilo que nós semeamos, então nos cabe, independente do nosso segmento religioso, nos cabe a vigília.
do que é que eu estou semeando hoje. Nos cabe o trabalho assertivo no burilamento da nossa conduta, no burilamento dos nossos princípios éticos e morais. Nos cabe todos os dias o trabalho na melhoria do nosso caráter, para que a gente possa, com o mínimo de retidão, caminhar na terra de acordo com as leis divinas do Pai. É fácil? Não, não é fácil. Jesus não sinaliza facilidade para nós. Mas, a partir do momento que haja em cada um de nós a fonte divina do desejo, da fé e da vontade, o Evangelho de Jesus será para nós o manual que irá nortear a nossa conduta para que nós trabalhemos de forma incansável para a reparação, para a melhoria todos os dias da nossa conduta. E aí Emmanuel fala assim para nós: até hoje, decorridos mais de 18 séculos sobre o cristianismo, apenas alguns discípulos, de quando em quando, compreendem a necessidade da sementeira da luz espiritual em si mesmos, diferente de quantas se conhecem no mundo e avançam a caminho do mestre dos mestres. E aqui não tem como a gente fazer esta dissertação sem utilizarmos Paulo como exemplo, que teve a oportunidade de espiar na carne, enquanto viajou da terra, todos os danos que ele causou, primeiro a si mesmo, deturpando seu espírito, desviando-se da sua missão, e depois fazendo o trabalho de reajustamento com a sua consciência. Porque quando a gente acredita que é Deus que castiga, não é Deus que castiga, mas quem cobra de nós a corrigenda dos nossos erros do passado, da sementeira da maldade, é o nosso espírito, é ele que sinaliza para nós que devemos trabalhar no reajustamento da nossa conduta, que devemos trabalhar para corrigir as faltas que nós cometemos contra os nossos semelhantes, para que sejamos dignos e merecedores de sermos seguidores do Cristo Jesus. E Paulo assim o fez. Trabalhou no reajustamento da sua conduta, trabalhou para ser digno e merecedor de ser um dos seguidores do Mestre Jesus. Poucos são aqueles que, enquanto na carne, reconhece essa necessidade e trabalha arduamente para a sua redenção. Então, que nós hoje façamos a análise do que é que nós estamos semeando, porque com certeza o Pai, que é bom e justo, nos dará todas as possibilidades para que nós possamos colher os frutos da nossa semeadura. Então, que nós possamos ser os semeadores da Boa Nova, trabalhando e lançando no solo as sementes sagradas da bondade,
do amor, do perdão, da compreensão e da fraternidade. Assim, nós estaremos caminhando com o Cristo Jesus, com este espírito de cooperação. E com certeza, a partir do momento que nós tivermos o desejo de trabalhar na nossa redenção, na nossa renovação, Jesus nos convidará para sermos ceareiros de sua vinha, trabalhando na melhoria da nossa vida, buscando a retidão dos nossos pensamentos e sentimentos e sendo exemplos através de nosso trabalho para arrastar multidões que também, assim como nós, desejam trabalhar na sua redenção, na sua renovação. É o que a gente tem para acrescentar numa lição tão divina, onde Emmanuel nos convida a trabalhar para a nossa renovação do campo interior. E agradecendo a Deus e a Jesus por esta oportunidade, vibremos paz e luz para a nossa comunidade. Pedimos a Deus que abençoe, que todas as casas de oração sejam nosso porto seguro, a escola divina que nos prepara para este trabalho de redenção de nós mesmos, para sermos os semeadores da Boa Nova, e que Jesus, com o seu Evangelho, nos ajude neste processo de alfabetização do nosso espírito que deseja alcançar a luz. Vibramos paz e luz para toda a nossa família, os nossos consanguíneos. Pedimos a Deus por todos aqueles que retornaram à casa maior, que receba nossas vibrações de paz e de luz. Pedimos a Deus que nossas vibrações alcancem o lar dos nossos consanguíneos. Que utilizemos os laços consanguíneos para tecer os laços do amor, da bondade, da fraternidade, do perdão, da compreensão. Pedimos a Deus agora que a espiritualidade maior visite cada cantinho da nossa casa, abençoando todos aqueles que por vontade de Deus hoje são nossos tutelados. Que nossa casa seja escola de bênçãos, que possamos trabalhar unidos, trabalhando nas diferenças do passado para construir pontes e laços divinas de amor, de respeito, de bondade e fraternidade. Que reine em nosso lar a paz, o amor e a concórdia. Que seja renovado todo o campo vibracional da nossa casa, que o interior de nosso lar seja asepsiado neste momento e que possamos desfrutar de todas as energias benfeitoras que são lançadas no interior e exterior de nossa casa. Exterior de nossa casa, atendendo a saúde das nossas plantas e dos nossos animais de estimação. Que todas essas energias benéficas alcancem o nosso ambiente de trabalho. Que seja, Senhor, neste momento lançado energias de paz, de luz, de harmonia, também para os nossos companheiros de jornada. Principalmente que atenda às necessidades daquele irmão de mais difícil convivência no nosso ambiente de trabalho. Pedimos, Senhor, que neste momento estejamos unidos para desfrutarmos das energias sagradas do passe. Que o passe seja instrumento divino, restaurador de nossas forças, bálsamo divino, curativo para aliviar todas as dores, para curar todas as feridas que carregamos no nosso corpo e na nossa alma. Que através do passe nós alcancemos as bênçãos da paz, da harmonia e do equilíbrio para prosseguirmos a jornada,
trabalhando na redenção de nós mesmos, sendo os semeadores da Boa Nova. Que a água que nós colocamos para ser imantada seja abençoada com as energias de estações mais elevadas, energias para tratamento e cura. Que ela seja também envolvida pelas energias primárias da terra, se tornando nesta fonte inesgotável de recursos que alimenta o nosso corpo e o nosso espírito. E agora que nós recebemos toda a luz do mais alto, que fomos evangelizados, vamos buscar nos recursos da oração, a intimidade com o Cristo Jesus, para vibrarmos por todos os lares. Pedimos paz e luz para os lares que não se encontram desfrutando de paz e de concórdia. Que haja amor, perdão, bondade e fraternidade para todas as famílias. Pedimos por todos aqueles irmãos que padecem pela dor do luto, que a oração purifique todos estes corações que sofrem e que ela seja o link sagrado entre os que estão na dimensão terrena para com aqueles que foram chamados à dimensão maior. Vamos vibrando paz e luz, pedindo a Jesus que os recursos da oração e do passe cheguem como instrumento de cura para todos aqueles irmãos que padecem na carne pela prova da dor e da enfermidade, que sejam curados em nome de Jesus. Pedimos por todos os irmãos que hoje estão em vulnerabilidade social, padecendo pela falta da moradia, do trabalho e do pão de cada dia. Que as mãos humanas contemplem em nome de Jesus as necessidades materiais e espirituais dos nossos irmãos. E pedimos agora a Jesus que nossas vibrações toquem os céus, que Jesus interceda por toda a humanidade, que haja paz e luz entre todos os povos, entre todas as nações, que haja paz e luz para que sejamos um só povo e uma só nação. Que nossas vibrações toquem todos os corações humanos e que recebam neste momento, através da oração, as bênçãos da paz, da luz, do amor e da concórdia. Que possamos formar uma corrente magnética de amor, que sejamos uns pelos outros, nos campos do amor, da bondade e da fraternidade. Vibramos pela nossa pátria, pelo mandatário maior do nosso país. Vibramos pelo mandatário do nosso estado e do nosso município. Vibramos por todo o nosso povo e por todos os poderes constituídos para atender às nossas necessidades. E assim, pedimos a Jesus que esteja conosco no encerramento do Evangelho, quando falamos com o Pai através da oração do Pai Nosso que estais nos céus. Santificado seja o vosso nome, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, porque é teu o poder, o reino e a glória, sobre tudo e sobre todos nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Obrigada a Deus, obrigada a Jesus, obrigada, Mãe, por mais este culto do Evangelho realizado em nosso lar. Agradecemos a toda a espiritualidade amiga que nos trouxe o amparo e a sustentação. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus.